Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, nós estamos no ano 253 da era cristã. Vamos lembrar as coisas que estão acontecendo nesse momento. Lembre-se, no ano 249 havia um imperador que era simpático aos cristãos, chamado Filipe, mas um general que era bem pagão, bem seguidor mesmo da religião romana, acabou participando de uma rebelião, a revolta, matou o imperador, guerrearam um batalhão contra o outro, o imperador morreu, ele tomou e começou uma perseguição muito forte. Bom, então essa perseguição ela aumentou, talvez aquele problema que a gente vem discutindo, foi praticamente todo o segundo século e agora também no terceiro século, que é o conflito entre aquelas igrejas que eu mostrei para vocês historicamente. Desde o ano 160, havia uma divisão das igrejas no mundo. Uma que seguia Roma, seguia as grandes igrejas, e outras que eram menores, que já estavam afastadas delas. E a razão da intriga era exatamente a perseguição, e diz que aqueles pastores e bispos, infelizmente, sobreviviam, principalmente os de Roma, isso era característico em Roma, eles sobreviviam à perseguição aceitando sacrificar aos deuses pagãos, o que era uma coisa horrível. Então, essa divisão começou em 160, na época de Montano, e nesse período aqui, essa divisão existe. O segundo problema que nós estamos nesse período, eu falei para vocês da escola de Alexandria, que era uma escola que já tinha desenvolvido heresias terríveis, com Orígenes de Alexandria, Já era uma escola herética. E entre as heresias que eles tinham desenvolvido, foi a heresia de dizer que no final todas as almas serão salvas, até a alma do diabo será salva. Ele chamava essa doutrina de apocatástase. Desenvolveu também a heresia dizendo que Deus morreu na cruz, quando nós pregamos foi o homem que morreu na cruz, Deus não morre. Também essa escola tinha desenvolvido isso. Bom, Orígenes acabou por questões que ele acabou sendo expulso dessa escola, Uma questão até um pouco injusta que eu vejo com o herege, Coisa estranha. Mas ele tinha tirado a sua virilidade, se tornou eunuco, para trabalhar só para o reino de Deus. E nesse caso, ele foi acusado lá na escola e lá na igreja, que ele não poderia assumir nenhum ministério por conta disso. Uma coisa até um pouco complicada, Vamos deixar essas opiniões que eu não concordo que a pessoa, se ela tomou essa decisão, ela deva ser proibida do ministério. Pois bem, mas ele acabou sendo expulso, aquela escola prosseguiu com as heresias. E quem nós vamos falar agora? Nós vamos falar de um homem que ele é considerado talvez o substituto de Orígenes, e tanto que vai ser um homem muito inteligente, um grande mestre das heresias, pelo jeito, da escola, dessa escola. Eu não ficaria nessa escola de jeito nenhum, Ou se alguém me apresentasse, eu vou estudar num seminário que ensina isso, acho que ninguém vai querer, Tá bom, mas ele se formou nessa escola também e acabou trabalhando nessa escola, que é o item 10 aí, na página 54, Dionísio de Alexandria. Eu comento. Foi um mestre da escola de Alexandria e depois se tornou o bispo desta igreja, Então, lembre-se, essas chamadas grandes sés ou grandes igrejas que estavam nas cidades mais ricas, eram normalmente as igrejas que eram acusadas de se corromperem durante a perseguição, porque lá teria sempre algum obreiro fraco, enquanto os outros fugiam para o mato, e quando acabava a perseguição eles saíam das montanhas, do cemitério, e infelizmente essa era a acusação. E nós vimos aí nessa guerra que eles acusavam os montanistas e novacianos, acusavam eles de outras coisas, às vezes até baixaria. Esse Dionísio mesmo vai dizer que, vai deixar escrito que a reunião que decidiu pela separação da igreja de Novaciano,
a igreja que ele, a congregação que ele estava pastoreando não ter mais comunhão com a igreja de Roma, ele diz que essa reunião estava todo mundo bêbado, uma coisa horrível, ou seja, ele não apresenta heresias deles, mas fala assim, estava todo mundo bêbado naquela reunião, não foi certo o que eles fizeram se separar de Roma. Mas se Roma estava corrompida, eles tinham que se separar. E se a acusação que eu vejo, como nós vimos em outros casos, é ficar dizendo que eles estavam bêbados quando decidiram pela separação, é uma coisa, vamos dizer, desprezível, né? Então, eu acho que esse tipo de crítica testemunha contra esses romanos e alexandrinos, que eram as duas maiores igrejas do mundo na época, sendo que Alexandria era uma igreja ainda de maior destaque, por quê? Porque ela tinha a maior escola teológica da época, que era a escola de Orígenes, que era uma escola herética. Eu acredito que só uma igreja herética, né, para, por exemplo, não excluir Orígenes pelas doutrinas. Orígenes, ele foi cortado da igreja por ter se feito eunuco. A questão não era doutrinária. Então, ou seja, só uma igreja herética para aceitar esses ensinos, né? Se um pastor, qualquer pastor souber, o professor do seminário aqui da tua igreja está ensinando que Deus morreu na cruz, hein? Está ensinando que no final todas as almas vão se salvar, até a alma do diabo vai ser salva. O pastor vai tirar aquele professor imediatamente, né? Bom, não foi o que aconteceu com Orígenes. As perseguições que ele teve foram por outros motivos, né? Bom, então esse Dionísio é o mestre, né, que se destaca depois de Orígenes. Ele vai deixar muitos escritos, normalmente citado por Eusébio de Cesareia. Então eu destaquei alguns aí para nós lermos. Eu comento, Eusébio de Cesareia apresenta textos de Dionísio descrevendo a perseguição aos cristãos. Então, primeiro uma questão histórica, né? Ele cita como alguns cristãos foram mortos, que é talvez a descrição mais clara que nós temos, uma das mais claras que nós temos da perseguição nesse período, né? E assim, resumida, que às vezes ele resumiu aqui obras que assim escreveram sobre a perseguição, que tinha 80 páginas. Então a descrição dele foi resumida e é interessante. Bom, veja então o que esse Dionísio diz, né? E ele mesmo, Dionísio, em sua carta a Fábio, bispo de Antioquia, narra como segue os combates dos que sofreram martírio em Alexandria sob Décio. Entre nós, a perseguição não começou pelo edito imperial, mas antecipou-se um ano inteiro. Então, olha que interessante. Ele vai contar aqui que antes mesmo da perseguição de Décio, que foi uma perseguição terrível, que ele falou, olha, essas derrotas que os nossos exércitos estão tendo é porque o nosso imperador é simpático dos cristãos. Vamos acabar com esse imperador, vamos tomar o reino, vamos obrigar todos no império. Ele então colocou uma ordem de colocar todos no império, a polícia deveria ir atrás e obrigar que todos prestassem culto aos deuses, para que os deuses voltassem a predestinar a vitória, né? A conceder a vitória a eles. Então, mas esse historiador aqui ainda está dizendo o seguinte, mas a perseguição durava o tempo todo. Então ele está dizendo que nessa região de Antioquia, tá bom? A perseguição começou, teve casos um ano antes que ele anotou, e ele prossegue. Tomando a dianteira nesta cidade, o adivinho, que eu tenho dito para vocês que está sempre ligado, olha aí, mais uma vez, está sempre ligado aos sacerdotes pagãos, tá bom? Como aconteceu com o apóstolo Paulo. O conflito que o apóstolo Paulo teve em Éfeso com os líderes sacerdotes e aqueles que viviam da religião pagã é o mesmo que os verdadeiros cristãos estão tendo aqui. Tá bom? Então, nessa cidade, o adivinho e autor de males, quem quer que esse fosse, agitou e excitou contra nós as turbas de pagãos, reavivando seu zelo pela superstição do país. Ou seja, uma pessoa começou a dizer, olha, as coisas que estão dando errado, porque lá no Egito também eles acreditavam na mesma coisa. Acredite, essa religião que defende a predestinação
Nesse período aqui, todos os escritos dos pais da igreja defendem o livre-arbítrio. Isso é reconhecido até pelos protestantes. Quem vai começar isso é o bispo pagão Agostinho de Hipona. Ele já acreditava em purgatório, ia para o cemitério cultuar o demônio. Isso era o que ele fazia. Ele que vai mudar isso. Então, lá no Egito também, entre os cananeus, entre os bárbaros, se você vê aí documentários sobre os vikings, que são os bárbaros, quando falar de bárbaros, você pode ver vikings, porque os vikings, eles seguem exatamente a religião antiga dos bárbaros. Ele foi um grupo que manteve essa religião que os romanos não conseguiram destruir. Então os vikings são os bárbaros. Você vai vê-los a todo momento dizendo, não, aqueles que morreram foram porque os deuses ordenaram assim, eles se foram deste mundo. E os que sobreviveram fomos nós, Deus, os deuses nos mantiveram vivos. Nós temos que olhar para isso. Você vai ver eles falando isso a todo momento. Tá bom? Então, lá no Egito, era o mesmo padrão. Ok? Então, esse adivinho, como aconteceu lá no caso do apóstolo Paulo, ele agitava os grupos contra os cristãos, até que a situação vai piorando, vai piorando. Se você começar a dizer que os problemas do Brasil, os culpados são os cristãos, porque eles não participam dessa união religiosa, estou jogando uma hipótese aqui, entendeu, irmão? Isso eu nunca vi nem alguém supor. Mas dizer, olha, toda essa união da religião que está sendo feita, tem só um grupo de assembleianos aí, e mais alguns assim, que não querem participar. Esses aí são o problema de tudo. Durante a grande tribulação, eu acredito que isso vai ser dito. Tá bom? Eu acredito que isso vai ser dito. É o que o anticristo vai dizer. Porque exatamente a descrição profética é que ele vai implantar uma religião única. Bom, isso está sendo coordenado. Isso é coordenado pela maçonaria. A maçonaria é que tem a grande proposta dessa religião única. Né? Mas lembrar que o Papa, que é o líder dessa união das religiões, ele é simpático da maçonaria. Tanto que, se você pesquisar na internet, você encontra. Tem site católico que reclama. O nome dele, como Papa, foi anunciado primeiro no site da maçonaria e depois foi anunciado no Vaticano. E tem sites católicos que falam, como assim o satanismo ficar sabendo primeiro que os católicos, quem é o seu Papa? Né? E depois o líder da maçonaria lá na Alemanha falou com Francisco, no papado tudo vai ser diferente. Então, o Papa Francisco trabalha pela união das religiões. E do outro lado tem a maçonaria que trabalha por uma religião única, aquela religião que aceita todas as religiões, continue cultuando esses deuses. Né? Na verdade, até proibido o ateu entrar lá, tanto que eu digo que o ateísmo vai morrer, né? Porque o anticristo não vai querer o ateísmo. Para entrar na maçonaria, entrar na religião única dele, para que Satanás seja adorado, os homens vão ter que confessar que existe um Deus. Então, para entrar na maçonaria hoje já é assim. Então isso tudo é uma preparação, mas eu estou dando apenas um exemplo, né? Então, nesse período eu não ouço falar, nem nunca alguém propôs, mas era o que acontecia lá. Eles dizendo, olha, os problemas do mundo agora é por causa desse povo aí. E ele prossegue, o ponto 3. O primeiro a quem lançaram mão foi um velho chamado Metras. Ele vai descrever como as pessoas eram presas e tratadas, né? Intimaram-no a dizer palavras ímpias, ou seja, disseram que ele provavelmente blasfemasse contra Jesus, era o que normalmente eles exigiam, ou pronunciasse orações dedicadas aos deuses pagãos, tá bom? Prossegue. E como ele não obedecia, bateram-no por todo o corpo e espetaram o seu rosto e seus olhos com varas pontiagudas. Levaram-no ao arraial e ali o apedrejaram. Olha só, ou seja, é um morador do local. Pense os seus vizinhos chegarem ao ponto de ter um ódio de você cristão, em que eles venham a, por exemplo, furar os seus olhos, te apedrejar, porque você está causando um grande mal à sociedade. Isso era o que estava acontecendo com os cristãos, eram vizinhos, pessoas estavam ali se relacionando
Normalmente no mundo antigo, todos eles negociavam, um ajudava o outro, né, porque tinham muitos povos, pessoas que viviam uma dificuldade tremenda, então eles se ajudavam e de repente eles começam a acreditar que o cristão, que antes certamente agia bem e corretamente com eles, é o culpado por uma seca, por uma doença, por uma derrota na guerra, que era o que eles acreditavam, né? Então, e ele ainda está dizendo que isso aqui aconteceu um ano antes, por quê? Porque eu tenho falado para vocês, ano após ano, os romanos estão perdendo guerra para os bárbaros, porque eles estão também em guerra civil, estão se enfraquecendo. Então, muitas cidades romanas estão sendo tomadas. Os romanos tomaram a região dos bárbaros cerca de 200 anos antes desse período, 300 anos antes, que é o tempo oficial que eles tomaram, foi 50 anos antes de Cristo, pelo tempo oficial, número redondo, 50 anos antes de Cristo. Nós estamos em 250, 249, 250, 253, então eles cerca de 300 anos. Só que nesse período os bárbaros se fortaleceram e em 300 anos as cidades que os romanos construíram se desenvolveram e têm riquezas. E os bárbaros falaram assim, olha, agora eles estão na nossa terra, os exércitos deles estão enfraquecidos, é a hora de nós atacarmos. E eles estão atacando. Eu falei para vocês, mostrando historiadores romanos, que descrevem esse período como um período de ferro e ferrugem, em que até os anos 150, 180, mas até os anos 150 era um período que eles descrevem na história como ouro ou prata. E agora é um período de ferro e ferrugem. É assim que os historiadores descrevem. Então, a culpa sobre os cristãos está aumentando. A história comprova. Se vocês viram aquele documentário que eu recomendei para vocês semana passada, documentário mostrando lá o imperador Décio, o general Décio, revoltado com o seu imperador, porque o seu imperador era simpático aos cristãos, e ele, nessa luta toda, ele acaba aceitando uma proposta de revolta e toma o poder. Isso é contado até esse historiador que é secular, do canal History, né? Muito interessante. Tá bom? Então, chega ao ponto de, esse que era meu vizinho, que nós trocávamos, né, ajuda, talvez ele até me ajudou em algum momento, né, eu vou furar o olho dele porque ele diz que os deuses não existem e não querem de maneira nenhuma adorar os nossos deuses. Por que eles têm que desacreditar dos nossos deuses? Esse era o pensamento. Um pouco desse sentimento hoje existe contra os evangélicos. Por que vocês têm que dizer que os outros estão errados? Por que vocês têm que pregar que Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, que não existe outro caminho, que todos os outros que vieram antes de mim são ladrões e salteadores? Nós temos que pregar isso porque é o que Jesus Cristo anunciou. Mas o mundo hoje não pode fazer lei contra isso. Mas que existe já algumas leis no mundo que de alguma maneira prejudica os cristãos e a pregação da sã doutrina, existe. Mas nós somos muito criticados se nós não seguirmos, por exemplo, eu falo criticado pela mídia, né? Essa mídia maluca que não sabe nem o que está criticando. Eles são só controlados aí por esse sentimento mal do mundo, né? Mas que normalmente colocam como problemáticos aqueles que não aceitam todas as religiões, que não aceitam dizer que todo caminho leva ao céu. Não, existe um grupo cristão que não prega isso, não vai pregar isso nunca. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Não tem como pregar. A Igreja Católica está dizendo que nessa união das religiões, que todos os caminhos são bons. Ela está abraçada com o hinduísmo, com todos eles, né? Mas os verdadeiros cristãos nunca vão participar disso. Nunca vão participar, não tem jeito. Bom, ele prossegue descrevendo o item 4. Depois foi uma mulher crente, chamada Quinta, conduziram-na ao templo dos ídolos e queriam forçá-la a adorar. Mas como ela se virou horrorizada, atacaram-lhe os pés
e a arrastaram por toda a cidade sobre o áspero calçamento. Saíram arrastando a irmã, ou seja, a irmã se mostrou horrorizada com aquela atitude deles, tá bom? Eles pegaram ela, né, pelos pés, ataram-lhe, né, passaram corda nos pés e saíram arrastando ela, né? Normalmente tinha aquelas chamadas estradas romanas de pedra, né, aquele coisa áspero, foram arrastando a irmã, né, batendo contra as lajes enquanto a açoitavam e voltando ao mesmo lugar apedrejaram-na, né? Então isso acontecia, irmãos. De vez em quando dava um surto, né? E normalmente vindo de alguma autoridade religiosa, que normalmente eles estavam dizendo isso. Esses males é culpa dos cristãos. Isso era o normal. A atitude daquele pagão contra o apóstolo Paulo, lá em Éfeso, e dos outros, né, aqueles hereges que acreditavam no paganismo, a violência deles é o mesmo sentimento que acompanha a igreja na história, né? Aqui o Império Romano tem esse sentimento contra a igreja. Eu garanto para vocês, não existe dúvida na história. Depois a Igreja Católica mantém esse sentimento contra as igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido. E depois Igreja Católica e igrejas protestantes mantêm esse sentimento contra essa igreja que não aceitava o batismo de recém-nascido. Hoje, quem mantém esse sentimento são os comunistas, são os islâmicos, tá bom? Porque o mundo ocidental acabou tirando esse sentimento, proibindo esse sentimento. Nós vivemos numa parte do mundo hoje onde não pode ter esse sentimento, né? Ninguém pode ser discriminado por sua fé. Bom, o item 5. Em seguida, todos de uma vez lançaram-se contra as casas dos fiéis, e caindo sobre os que cada um conhecia, seus vizinhos, tá vendo? São os vizinhos, aqueles que eles conviviam, se ajudando um ao outro. Então pense num cristão que é uma pessoa vivendo nesse período de perseguição. Pessoa, para ser cristão, ele tinha que ser cristão de verdade. Mas ele era tolerado ali pelos vizinhos. Teve período que estava perseguindo eles, mas agora esse imperador aí, nessa época, é o imperador Filipe. Esse imperador aí acabou com essa perseguição. Tem até cristãos lá na corte dele, tem um cristão lá que ajuda a criar o filho dele. Então isso acabou, e nós estamos vendo aqui, são pessoas boas, né, que nos tratam bem, são corretas, não são criadores de problema. Como você pensa num cristão verdadeiro, né, onde ele mora, ele não cria problema, na verdade ele é um agrado para as pessoas. Essa é a característica. Aí vem um imperador ou vem um sacerdote, né, naquela vila e fala assim, você perdeu o seu filho na guerra, né? Culpados são esses cristãos ali, olha. Eu perdi meu filho na peste, né? Culpados são esses cristãos ali, olha. Ou seja, tudo de ruim que está acontecendo, né? Veio uma seca, né? Eu perdi toda a minha plantação. Culpados são esses cristãos aí. A mesma coisa a Igreja Católica vai falar, acredite, dos anabatistas, né? Por que eles diziam que os anabatistas tinham que ser queimados? Eles falavam, olha, se botar essas pessoas no solo, eles contaminam o solo e vem doença sobre o reino de Deus. Eles têm que ser queimados. Essa era a desculpa da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica vai falar a mesma coisa que os pagãos do Império Romano diziam, tá bom? Tanto que ela prega também a mesma doutrina da predestinação, né? Pois bem, e prossegue. Levaram-nos e se entregavam ao saque e à pilhagem, ou seja, já começava a tomar os bens dos cristãos. Isso aqui não é durante a perseguição de Décio. Isso aqui ele está contando o que aconteceu durante o governo anterior de Filipe. Ele está falando, aconteceu, ele vai contar do que está acontecendo durante o governo de Décio, mas o que aconteceu no governo de Filipe. E prossegue a leitura. Separando para si os objetos mais valiosos e jogando os mais vulgares e feitos de madeira para queimá-los nas ruas, ofereciam o espetáculo de uma cidade tomada por inimigos. Ou seja, eles faziam daquilo um grande espetáculo, né? E cristãos sendo levados do campo para a cidade. 6. Quanto aos irmãos, deixavam-nos fazer
retiravam-se às escondidas e aceitavam com alegria o roubo de seus bens, assim como aqueles de quem Paulo deu testemunho. Então, olha só o que ele está dizendo. Os cristãos que não eram presos, né, que apenas tinham os seus bens roubados, isso para eles era até um motivo de glória, como também a história diz do apóstolo Pedro, que não teve coragem de ser crucificado na mesma posição de Jesus. Então, mas eles aqui serem roubados, mas qual é o pensamento deles? Estamos vivos. Porque se eles fossem capturados, as outras histórias já mostram o que está acontecendo. Os cristãos sendo arrastados por seus vizinhos, vai até a cidade, por uma rua de pedra que levava à cidade, e lá fazia como um espetáculo, né, desses cristãos. E prossegue. E não sei de nenhum até agora que tenha renegado o Senhor, a não ser talvez um que caiu em suas mãos. Ou seja, a princípio, nessa perseguição que está ocorrendo lá no Egito, ele fala que por enquanto só um teria renegado, teria aceitado praticar culto ao demônio. Eu falo, irmãos, a intenção do inimigo qual era? Com essa perseguição, ele queria gerar apóstatas dentro da igreja. Pessoas que estivessem pregando heresia, como na igreja de Alexandria já é pregado, como na igreja de Roma já é pregado. Diversas heresias. Eu falei até para vocês, aproveitando, a heresia da Páscoa, ou seja, mudar a data profética da Páscoa, do momento que Jesus morreu, isso não podia ser mudado. A igreja de Roma já tinha mudado. A igreja de Roma, nesse período, eu falei para vocês, ela já está iniciando o batismo de recém-nascido. A igreja de Alexandria, que eram as duas grandes, a igreja de Alexandria, ela já pregava junto com a sua escola, a escola de Alexandria defendia heresias terríveis. Então, a situação já era de uma igreja dividida, então, uma igreja problemática. Infelizmente, isso está sendo gerado. Qual é a arma que o inimigo está usando? Ele acabou de falar que de um, né, se tinham lá 20, aí pegou um, que ele aceitou viver, como ele falou aqui, né, e que ele, no caso, teria acabado por renegar, tá bom? Teria acabado por renegar. Esse um que sobreviveu, que ele diz que caiu em suas mãos, o que vai acontecer? Ele vai sobreviver à perseguição. Porque durante toda a perseguição, se for durar 2 anos, ele tem que estar sempre indo lá no templo fazer sacrifícios. O que vai acontecer com esse homem durante 2 anos cultuando o demônio? Ele vai desenvolver heresias, vai desenvolver algum problema, né? E esse homem continuava na igreja, porque normalmente ele não estava sozinho, né? Tinham igrejas que defendiam isso, praticavam isso. Quando acabava a perseguição, eles diziam, acabou. Tá bom? Então essas igrejas sobreviviam, né? E são essas igrejas que vão crescendo. Então um desse que escape desse grupo, aí tem outro de um grupo de 30, outro de um grupo de 40, outro de um grupo de 20, daqui a pouco vai juntando pessoas. Muitos cristãos morriam, muitos cristãos fugiam, mas muitos cristãos, infelizmente, acabavam por cair nesse erro. Bom, o ponto 7, ele diz, mas ainda há mais. Prenderam também a anciã Apolônia, virgem admirável, ou seja, uma irmã que era costume na igreja primitiva, pessoas que diziam, não, eu vou ficar virgem por toda a vida, tá bom? Então, isso era comum, tem muitos casos de irmãs que faziam isso. Então, uma anciã já, imagine como essa irmã seria bênção para aquela comunidade, né? E seria natural pensar que ela teria orado por alguém, né? Para você pensar no que significa essa mudança, em que você pensar em alguém que é super amável numa comunidade, uma pessoa justa, correta, que abençoa a todos, e de repente começa a ter um ódio contra aquela pessoa, né? Não é algo comum, é algo espiritual. O Império Romano, os soldados,
a maioria dos romanos não entendiam nada disso. Eles seguiam os religiosos. E a religião de Roma que falava isso. Décio era um religioso. Mas ele ouvia isso de quem? Dos religiosos sacerdotes. Quando esses iam fazer sacrifício, como nós temos visto na história, né? Dizendo, você está perdendo soldado aqui, nós estamos sacrificando, mas o imperador está lá com os cristãos. Isso era o normal, era o que os sacerdotes faziam. Até que se levantava um homem como esse Décio, como vão se levantar outros ainda, que vão dizer, ó, temos que obrigar esses cristãos a servirem. Então, isso daqui eram as derrotas ainda que ainda estavam acontecendo antes de Décio, que ele está comentando, né? E prossegue, olha, ao golpeá-la nas faces, ou seja, dando soco no rosto da idosa, fizeram saltar-lhe todos os dentes, ou seja, bateram tanto na irmã que quebraram os dentes da irmã. Ou seja, uma violência grande mesmo, né? Você pensar, a pessoa ficar sem dente na boca, de tanto soco, né? Porque era dito para eles, para esses cidadãos, talvez muitos cidadãos ali comuns, mas talvez tivesse também aquele líder, né, que incentivou, mas os cidadãos diziam para esse cidadão que todo o sofrimento que o império estava tendo, fosse o filho que ele perdeu na guerra, fosse o marido que a mulher perdeu na peste, ou se perdeu a colheita, tudo isso era culpa dessa idosa por ela não cultuar os deuses pagãos. Tá bom? A questão que está acontecendo aqui é essa. O que leva a essa violência, que muitos perguntam, o que leva à violência? A questão é essa. No entender dos romanos, dos sacerdotes, dos religiosos, essa era a doutrina deles, os deuses determinavam a vitória e a derrota. Por que que os deuses estão determinando a derrota? Tantos bárbaros ganhando dos romanos. Não? Segundo essa religião, eram os deuses chateados porque tinha gente no império que dizia que os deuses não existem. Isso para eles era um absurdo. Isso para eles era um absurdo. Era tudo mentira, nós sabemos, né? Mas a verdade é o que a Bíblia diz, que existe um só Deus. Mas surgiu uma religião, que essa religião surgiu lá na Babilônia, por isso ela é chamada de Babilônia apocalíptica, né? Essa religião que prega isso, não? Que está hoje na Igreja Católica e Protestante, essa crença da predestinação vem deles, vem dessa raiz. Eu garanto para vocês, isso não existe dúvida na história. Então isso faz gerar um ódio, né, para alguém dar soco no rosto de uma idosa, de uma velhinha, a ponto de arrancar os dentes e certamente já com muito sangue, continuar batendo, para você ver que é um ódio espiritual. E prossegue, olha, e erguendo uma fogueira diante da cidade, ameaçaram queimá-la viva, se não proferisse junto com eles os votos da impiedade. O que é isso? Olha, você tem que pronunciar palavras de honra a Júpiter. Júpiter está aguardando, no entender dele, Júpiter existia, né? Tá bom? Você tem que falar, fazer esses votos de Júpiter. Aí o historiador, os cristãos nessa época, então chamavam de votos de impiedade, esses que renegavam, né? Tá bom? Ela então pediu um pequeno espaço e, uma vez solta, lançou-se de um forte salto ao fogo e ficou completamente queimada e morreu. A irmã estava apanhando de todos os jeitos. Eu não considero isso um suicídio, né? É claro que nós estamos tratando de história. Eu não falo se pode ser verdade, pode ser mentira. Dificilmente alguém inventaria uma história dessa. Foi feita em praça pública. Então a irmã já tinha apanhado tanto, aquela idosa, ela pediu a morte, né? Ela sabia que ela seria queimada, seria colocada ali. Então, para que ficar apanhando mais? Então ela pegou e se jogou naquela fogueira, né? E prossegue. Serapião foi preso em casa, e depois de maltratá-lo com duros tormentos e torcer-lhe todos os membros, lançaram-no de cabeça do andar superior. Torcer os membros, irmãos, imagine você pegar um pé, ok? E virar o pé todo para trás. Tinham aparelhos que viravam o pé para trás. Você pensar, vai ferir todos os teus tendões ali,
Então, e deixava a pessoa presa ali naquela posição, tá bom? Com os pés virados para trás. Era uma tortura tremenda. Então aqui eles torturaram ele e depois jogaram ele, tá bom? Do andar superior, como seria um segundo andar, tá bom? E prossegue. Nem por caminhos, nem por trilhas, nem pelas ruas podíamos transitar, nem de noite nem de dia, sem que a toda hora e em toda parte gritassem que quem não cantasse as palavras blasfemas devia ser arrastado e queimado. Ou seja, ele está chamando de palavra blasfema, né? Porque as pessoas, eles exigiam, você tem que fazer uma declaração a Júpiter. Normalmente se exigia, você tem que amaldiçoar o nome de Jesus. Vamos no templo sacrificar a Júpiter, você tem que falar isso. Então, se um cristão saísse, fosse viver no cemitério de uma cidade pequena, de Roma, era mais difícil, porque era uma cidade muito grande. Você poderia, eu, por exemplo, se sair aqui em Jacarepaguá, Roma era mais ou menos o tamanho de Jacarepaguá. Se eu sair para uma região bem distante, lá na Cidade de Deus, ali provavelmente ninguém me conhece. Então, o que os cristãos faziam? Eles saíam para locais distantes, saíam do cemitério e ia tentar comer pão, alguma coisa, né? Muitos saíam mesmo para montanhas distantes para viver plantando, mas alguns viviam nos cemitérios, tá bom? Mas numa cidade pequena, se ele saísse, sabe como é na cidade pequena, todos se conheciam. Então o cristão na cidade pequena, ele acabava correndo um risco maior. Eles tinham que se afastar mesmo e ir para o campo. Diz a história que foi o que Montano fez. Tanto que Montano subiu para uma montanha e lá ele chamou o local de Nova Jerusalém. Isso é criticado nos comentários católicos e protestantes, né? Que ele estava esperando a volta de Jesus. Isso é normal. Realmente nós vemos na história que muitos cristãos acreditavam que a vinda de Jesus seria no tempo deles. Na verdade, nós temos isso como uma regra. Até Lutero, por exemplo, ele pensava, né, que Jesus ia voltar no tempo dele. Os escritos dizem que Lutero e Calvino diziam até que não tinha mais tempo para evangelizar aqueles povos das Américas. Calvino teria dito, se eles são predestinados, eles vão ser salvos, não dá tempo de evangelizar eles, não. Porque para eles a volta de Jesus era iminente, eles já estavam depois do milênio, já estavam na guerra de Gog e Magog. Quando você lê Apocalipse 20, que o milênio começa e Satanás é preso, por que os protestantes dizem que Satanás está preso, né? Porque ele foi preso no início do milênio, só que ninguém sabe quando que esse milênio acaba, porque ele teria começado com Constantino, né? E em Lutero, por exemplo, no entender dele, o diabo já tinha sido solto, o milênio já tinha acabado e eles já estavam na batalha de Gog e Magog. E essa batalha de Gog e Magog não acaba, os protestantes não sabem mais o que dizer. Bom, mas é uma confusão generalizada, tá certo? Pois bem, o item 9. Certo é que estavam todos aterrados, e muitos dos mais compiscos, uns compareciam logo, mortos de medo, outros com cargos públicos, viam-se levados por suas próprias funções, e outros eram arrastados pelos amigos. Então ele está dizendo, por exemplo, aqueles que tinham cargos públicos, então, né, trabalham em alguma parte da lei, né, ele era obrigado a fazer isso. E sempre que a pessoa, às vezes, que tem uma situação financeira melhor, às vezes fica até complicado para ela viver num cemitério. Pessoa que já vive na luta, já vivia na dificuldade, se aparecer, ia viver no cemitério em qualquer lugar. Então ele está dizendo aqui que alguns que tinham cargos públicos, né, pessoas que tinham uma condição melhor, eles acabavam tendo maior dificuldade, né? Tá bom? E outros eram arrastados pelos amigos, chamados pelo nome, aproximavam-se dos impuros e profanos sacrifícios, pálidos e trêmulos. Olha só. Então esses que foram capturados, ou seja, ele vai fazer o sacrifício. E pálidos e trêmulos, porque eles, no conceito cristão, ele sabe que ele está sacrificando o demônio, mas não tem coragem de morrer. Não tem coragem de morrer. Prefere sacrificar o demônio e acreditar que depois vai poder se recuperar. Tá bom? Então, repetindo, né? Então, chamados pelo nome,
aproximavam-se dos impuros e profanos sacrifícios, pálidos e trêmulos, como se não fossem sacrificar, né? Como dizendo, não vou sacrificar, mas serem eles mesmos sacrifícios e vítimas para os ídolos. Tanto que o numeroso público que os rodeava zombava deles, pois era evidente que para tudo eram os covardes, para morrer e para sacrificar. Ou seja, eles não queriam morrer, estavam ali trêmulos, mas também diziam que não conseguiam sacrificar. Ele descrevendo, uma descrição interessante. Aí eu separei também o item 12. Lá no livro de Eusébio de Cesareia você vai ver, é um texto bem longo, né? Eu separei alguns pontos para a gente. Então o ponto 12 ele diz: alguns outros, por outro lado, corriam mais resolutos aos altares e levavam sua audácia ao ponto de sustentar que jamais anteriormente tinham sido cristãos. Ou seja, ele sabe de irmãos que foram capturados e chegaram lá e disseram assim: não, eu nunca nem fui cristão, né? Pode colocar aí que eu sacrifico. E prossegue. A ele se refere a muito verdadeira pregação do Senhor, que dificilmente se salvarão. Dos restantes, uns seguiam a um ou outro dos grupos mencionados, e os outros fugiam. Então dificilmente se salvarão, porque quando terminar a perseguição, essa pessoa vai voltar para a igreja, como era comum que eles dizem, né? Chorando e se arrependendo. E era para os cristãos terem misericórdia. Eu tenho comentado esse ponto com vocês, mas a pessoa vai ficar com uma dor na consciência tremenda de ter prestado culto ao demônio, né? Bom, o item 13, ele diz: quanto aos que foram presos, alguns, depois de terem chegado até as correntes e ao cárcere, alguns inclusive estiveram encerrados vários dias, presos, né, vários dias, logo renegaram. Ou seja, negaram a fé e aceitaram que prestariam culto, né? Ainda antes de chegar ao tribunal. Antes de chegar ao tribunal já estavam negando para o soldado: não, pode dizer que eu não sou crente. E outros, depois de se manterem firmes algum tempo dos tormentos, negaram-se a seguir adiante. Ou seja, começaram a ser torturados, o que não era fácil. Essas torturas eram terríveis, né? Como eu disse, uma delas era virar o pé, aquele exemplo que citou, mas tinha torturas que a pessoa ficava amarrado, né, em rodas que iam esticando, outros numa cama que ia esticando a pessoa, arrebentando tendões. Eram dores terríveis que eles faziam, né? Que os romanos faziam. A Igreja Católica vai usar isso tudo também, queimar em fogueira contra os cristãos. A mesma coisa a Igreja Católica faz. Por isso que eu acho absurdo, eu acho até que não era para ser debatida essa questão de que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, porque ela está sempre perseguindo outras igrejas, em toda a história, desde Constantino. E a forma favorita era até a fogueira, né? Bom, o item 14. Mas os sólidos e abençoados pilares do Senhor, fortalecidos por Ele, e com uma força e constância adequadas e dignas de sua fé robusta, converteram-se em testemunhos admiráveis de seu reino. Ou seja, ele está falando, bom, junto com eles, graças a Deus acontecia isso, mas haviam testemunhos fortes, testemunhos maravilhosos. O 15. O primeiro deles, Juliano, um homem sofrendo de gota, irmãos, era uma enfermidade, né? Era um tipo de enfermidade que debilitava a pessoa, né? Existe até hoje, né, essa enfermidade. Incapaz de ficar em pé ou de caminhar, que foi conduzido junto com os outros dois que o levavam. Um destes renegou em seguida, ou seja, outro irmão que acabou negando, ou seja, o irmão que nem conseguia andar, tá bom, está sendo levado. E um dos que levam já renega em seguida. Enquanto que o outro, chamado Crônio e apelidado de Eunos, assim como o próprio ancião Juliano, confessaram o Senhor.
E depois de serem levados sobre camelos por toda a cidade, que eram enormes, como sabeis, enquanto os açoitavam lá em cima, por último, com todo o povo acotovelando-se em torno, queimaram-nos com cal viva. Né? Ou seja, cal também pega fogo, né? Então, quer dizer, fizeram aquela fogueira até botando esse produto químico para ajudar a queimar esses irmãos. Lembre-se, ali está um idoso que ele não conseguia nem andar direito, tá bom? E prossegue. Um soldado que os escoltava, quando eram conduzidos ao suplício, enfrentou-se com os que lançavam seus insultos, mas eles puseram-se a gritar. E o valentíssimo campeão de Deus, Bezas, foi conduzido ao tribunal, depois de sobressair-se no grande combate pela religião, foi decapitado. Ou seja, esse não negou a fé. Tá bom? E as pessoas gritando com ele, né? Ele, valente, não diz o que ele falou, mas em muitos casos eles iam pregando, tá bom? Em muitos casos eles iam pregando. Né? E prossegue, o ponto 17 agora. E outro ainda de nacionalidade líbia e verdadeiro Mácar, por seu nome e por bênção divina, como o juiz insistisse em exortá-lo a renegar, não se deixou seduzir e o queimaram vivo. E depois destes, Epímaco e Alexandre, que depois de ficarem presos longo tempo sofrendo incontáveis sofrimentos de ganchos e açoites, foram também metidos em cal viva. Esses ganchos, irmãos, eles encravavam ferro, tá bom? Eles encravavam ferro no corpo dos cristãos. Se vocês pegarem na capa do livro, né, que está disponível lá na Amazon para vocês, eu estou sem ele na mão aqui agora, mas se você pegar na capa do livro, na frente você vê dois cristãos sendo queimados em fogueira pelos católicos, na Inquisição Católica, e na parte de trás você vê também os inquisidores católicos, no caso, torturando eles com ganchos e vários instrumentos de tortura. Né? São imagens de 400, 500 anos atrás que estão disponíveis na internet. Então, essa era a tortura padrão, infelizmente. Não? E essas coisas, encravar ganchos de ferro pontudo no corpo das pessoas. Não? Tinha um ferro que eles vinham e encravava, né? E às vezes eu deixava ali, eu puxava pedaço de pele. Eram torturas horríveis, né? E infelizmente eles estão dizendo que alguns negavam, mas esse daqui já foi, diz que o nome dele era Mácar, que significa bênção divina. Né? Bom, o ponto 18, ele diz, e com estes 4 mulheres, a Amonaria, uma santa virgem, ou seja, uma outra irmã que era virgem também, tinha se dedicado só ao cristianismo, o juiz mandou torturá-la com toda sanha e força, por ter feito constar de antemão que não diria uma só palavra que ele ordenasse. Ou seja, ela falou, não, pode falar para o juiz que eu não vou confessar, você vai ser levado diante do juiz, você vai ter que confessar. Pode, só por ela dizer antecipadamente que não ia falar, ele mandou então torturar de maneira especial. E prossegue, e como ela cumprisse a promessa, conduziram-na ao suplício, ou seja, torturaram ela, mas ela não negou. Quanto às outras, a venerável anciã Mercúria e Dionísia, mãe de muitos filhos, aos quais, no entanto, não amou mais do que ao Senhor, sentindo-se o juiz envergonhado ante a eficácia de suas torturas, e para não ser vencido por umas mulheres, fez com que morressem pela espada e não provassem mais tormentos. Ou seja, elas estavam sendo torturadas e elas não negavam. Ele estava se sentindo derrotado, vencido por elas, estava sendo derrotado por elas. Então ele falou, mata logo elas, a espada, né? E prossegue, né? De fato, a Amonaria os tinha suportado por todas elas,
como um paladino seu. Né? Foram entregues também os egípcios, eram Ater e Isidoro, e com eles um rapaz de uns 15 anos, chamado Dióscoro. Primeiramente, o juiz tentou seduzir o rapaz com palavras, pensando ser fácil de enganar, e forçá-lo com tormentos, pensando ser fácil de ceder. Mas Dióscoro não se deixou persuadir, nem cedeu, né? Ele pensou, né? Um jovem, 15 anos, normalmente é mais medroso, né? Os outros certamente já sofreram mais na vida, mas o jovem permaneceu na fé, né? O 20. Aos outros dilacerou ferozmente, e como seguissem firmes, também os entregou ao fogo. Queimou. A Dióscoro, por outro lado, deixou seguir livre, admirado de como havia se coberto de glória ante o público, e que sábias respostas dera em seu próprio interrogatório. E disse que lhe dava aquela prorrogação para que se arrependesse. E agora o divino Dióscoro está conosco, reservado para um combate mais longo e trabalhos mais duradouros. Ou seja, ele está escrevendo no fim da perseguição de Décio e está descrevendo tudo o que aconteceu, né? Até antes da perseguição, esses que ele está contando é antes da perseguição, ele acabou sobrevivendo. Então o juiz falou para o jovem: eu não vou te matar não, eu vou te dar uma segunda chance. Eu fico pensando, irmãos, que para o homem comum, isso é estranho, você queimar alguém. Para um juiz, a não ser que fosse um juiz que ele fosse ligado à religião, ele tinha que cumprir a lei, tá bom? Esse homem está descumprindo a lei, tá bom? E tudo bem que nesse período o imperador não exigia isso, mas havia já uma lei desde Domiciano dizendo que os cristãos eram inimigos do Estado. Não havia razão para a lei, mas havia. Eles diziam que os cristãos eram inimigos do Estado. Apesar de, nesse período, o imperador Filipe não exigir isso, mas surgiu essa questão no povo, por regra, eles tinham, mesmo que o imperador não exigisse, eles estão matando. Mas esse juiz acabou dizendo o seguinte para esse jovem de 15 anos: não vou matar esse garoto não, tá bom? Tá bom? Acabou ele sobrevivendo, né? O item 21. E é interessante, né? Um menino de 15 anos, ele diz que ele escapou por causa de respostas inteligentes. Quando o homem começou a falar com ele, ele deu respostas inteligentes sobre o porquê ele não adorava esses outros deuses. Não detalhou a resposta, mas disse que ele deu respostas inteligentes. E aí o juiz falou: vamos soltar esse moço, né? Interessante. O item 21. E um tal Nemésion, também egípcio, foi injustamente acusado de viver com ladrões, ou seja, esse, além de ser crente, vive com ladrões. E quando conseguiu desfazer tão absurda calúnia ante o centurião, foi denunciado como cristão e veio acorrentado ante o governador. Este, muito injusto, maltratou-o com tormentos e açoites em quantidade dobrada da dos bandidos. E entre bandidos fez queimar o bem-aventurado, que assim via-se honrado com o exemplo de Cristo. Ou seja, eles consideravam um bandido que vivia roubando e matando as pessoas como um mal inferior aos cristãos, porque os cristãos causavam esse mal no império, né? O item 22, ele diz: todo um piquete de soldados, Amon, Zenon, Ptolomeu e Ingênis, e com eles um ancião, Teófilo, achava-se de pé diante do tribunal. Estava-se julgando o homem por ser cristão, e quando ele ia se inclinando para a apostasia, aqueles que estavam presentes começaram a arranhar os dentes, dizendo, ou seja, as pessoas estavam presentes: não faz isso. E faziam sinais com a cabeça, estendiam as mãos e gesticulavam com todo o corpo. Todos se viraram para eles, e então, antes que os
prendessem por outro motivo, eles mesmos se adiantaram correndo para o estrado, dizendo que eram cristãos. Com isso, tanto o governador como seus assessores encheram-se de medo. E parecia que, enquanto os réus se mostravam animadíssimos com o que ia padecer, os juízes se acovardavam. E assim aqueles soldados saíram em triunfo do tribunal, transbordantes de alegria por seu testemunho. Deus os fazia triunfar gloriosamente. Olha que interessante, irmãos. Né? Tinha um caso de pessoas, né? Muitas vezes soldados, que naquele caso eles não confessavam que eram cristãos, mas eles conheciam os cristãos, e de repente eles viram um cristão preso, né? E quando viam o cristão preso, eles viram que o cristão estava perto de renegar. Então eles começaram a dizer não, 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 e eles acabaram fazendo protesto, demonstrando que eles eram cristãos. E pela descrição, quando eles falaram, nós também somos cristãos, não faz isso, e diz que eles começaram a se alegrar. O irmão que estava lá quase renegando, né, e esses cristãos também, que de uma certa forma estavam renegando, não, nós somos cristãos, e começaram a se alegrar. E disse que o juiz ficou até confuso, né? E diz que os juízes se acovardaram, ou seja, não vão matar essas pessoas não, que coisa estranha. Essas pessoas estão prestes a morrer, né? Eles mostravam-se animadíssimos com o que iam padecer. Ou seja, um homem que ia renegar, os outros incentivaram a ele e disseram, não faz isso, que nós também somos cristãos, vamos morrer todos juntos. Aquilo confundiu até o juiz. O juiz falou, essas pessoas têm algum problema. Porque nós vimos, né, poetas, historiadores romanos criticando os cristãos, dizendo que essas pessoas abrem mão da própria vida, né? Abrem mão da própria vida, era só reconhecer os deuses. Que coisa estranha que esse povo eles são muito estranhos. E aqui os juízes também acharam estranho, né? Bom, aí ele prossegue também em outro capítulo, agora no capítulo 17, ele comenta de outros mártires mencionados por Dionísio.